As eleições estão chegando no próximo final de semana. Os candidatos à presidência da República já divulgaram publicamente as suas principais propostas para a economia, incluindo o ex-presidente Lula, que é candidato à eleição. Caso seja eleito, o plano econômico de Lula envolve a valorização do salário mínimo, mudanças no preço da gasolina, fim do teto de gastos e nenhuma privatização. E com isso fica a grande questão: o que pode acontecer com a economia do Brasil se o Lula for eleito? Por isso que nesse vídeo eu vou te contar tudo o que pode acontecer, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir. E antes de te contar, é claro, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nada. Galera, esse vídeo aqui deu um trabalhaço, tanto pra mim e pra toda a minha equipe na hora de preparação de roteiro e também dessa edição maravilhosa que vocês podem estar vendo aqui ao decorrer do vídeo, tá? Então a melhor forma de você retribuir isso pra gente de forma totalmente gratuita é compartilhando, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. E também não esquece de me seguir lá no Instagram, @reinvestidor, pra ficar por dentro dos novos conteúdos. Então vamos lá, galera, sem enrolação. Uma das principais pautas que o Lula ele vem falando durante a sua campanha é em relação ao reajuste do salário mínimo acima da inflação. Todo mundo sabe que as coisas ficaram muito caras nos últimos 2 anos por conta de vários motivos diferentes que vão muito além da economia brasileira, como a própria pandemia, por exemplo, que além de ser uma crise mundial na área da saúde, também impactou em toda a economia. Durante a pandemia, os governos do mundo todo eles foram pressionados a ter que imprimir mais dinheiro para dar para a população através de vários auxílios, como o auxílio emergencial que foi feito aqui no Brasil. E o objetivo ele era muito simples, era basicamente ajudar as famílias que estavam numa condição ruim financeiramente, ao mesmo tempo em que ajudando elas iriam aquecer a economia através do consumo de produtos. O problema é que todo mundo sabe que se você acaba imprimindo mais dinheiro, obviamente nós temos aí o resultado que é a inflação, que é basicamente o aumento generalizado do preço dos produtos e dos serviços, que é basicamente quando as coisas ficam mais caras. E por conta desse e de outros motivos, as coisas ficaram muito caras aqui no Brasil nos últimos 2 anos. Não é à toa que a inflação acumulada dos últimos 12 meses é de 8,73%. Lá no artigo 16 do seu plano de governo, Lula afirma e promete mais uma vez que teremos a valorização do salário mínimo acima da inflação. Entretanto, em nenhum momento ele fala como que isso seria possível. Historicamente, é muito comum que todo ano a gente tenha um reajuste, normalmente aumentando o salário mínimo aqui no Brasil. E é até interessante que a gente já teve um estudo que foi até recente que mostrou o quanto que deveria ser o salário mínimo dos brasileiros. O estudo feito pelo DS apontou que o salário mínimo do brasileiro deveria ser de R$ 6.388,35 em julho desse ano, que seria 5 vezes maior do que o salário mínimo atual. Esse cálculo ele leva em consideração o valor mínimo e necessário para suprir todas as necessidades básicas de um trabalhador com uma família de 4 pessoas. E obviamente, né, galera, é claro que o salário mínimo não vai ser isso no futuro governo Lula. Entretanto, a gente não sabe ainda qual que vai ser a sua estratégia para a gente ter essa valorização e esse aumento no salário. O que já foi comentado várias vezes e que pode acontecer seria uma injeção de dinheiro feita pelo governo mais uma vez na economia, para poder ajudar a fortalecer o salário mínimo. Eu acho que tem que imprimir dinheiro, sabe? Esse imprimir dinheiro não vai rodar a inflação porque o consumo está quase zero. O problema é que mesmo aumentando o salário mínimo com uma possível injeção de dinheiro na economia, se isso não for feito de maneira controlada, isso pode até mesmo aumentar a inflação e até mesmo atingir o teto de gastos do país, que seria algo muito ruim para o Brasil. O Lula, como vários de vocês, também reclamou bastante em relação ao preço da gasolina e da política que é adotada pela Petrobras, que desde 2016 segue o mercado internacional. Ele já afirmou que caso seja eleito, ele vai mudar a política da Petrobras, acabando com esse modelo de preço de paridade de importação e voltando àquela antiga política de preços lá do governo petista. Durante os governos de Lula e Dilma, o preço da gasolina ele considerava a variação do petróleo no mercado internacional e também os custos de produção de petróleo aqui no Brasil. Sendo assim, a Petrobras ela segurava as variações do mercado internacional para tentar ajudar o consumidor interno, ou seja, nós brasileiros a não pagarmos mais caro numa gasolina. Só que mesmo ajudando, quem acabava se ferrando era a própria empresa. Isso porque em alguns momentos a empresa ela acabava lucrando muito menos do que ela poderia e até mesmo tomava prejuízo por vender por um valor abaixo do que ela havia pagado para importar, prejudicando assim o seu desenvolvimento. O principal argumento que o Lula utiliza contra essa política da Petrobras é que a população brasileira ela acaba ganhando real e também gasta em real. E por isso o preço dos combustíveis ele não deveria estar relacionado a variações do câmbio, como o próprio dólar, por exemplo. Outra coisa que o Lula fala é que o Brasil ele é autossuficiente em petróleo
petróleo, mas acaba carecendo de refinarias para abastecer o seu mercado interno. E isso é uma verdade, só que o problema é que o petróleo que a gente tem aqui no Brasil, ele é do tipo grosso. Dessa forma fica muito mais difícil de refinar. E sobre as refinarias, vale destacar também que foi no governo Lula que foram criadas algumas refinarias brasileiras lá na Bolívia. Uma ficava em Cochabamba e a outra lá em Santa Cruz. E a expectativa era de que elas ajudariam o Brasil a finalmente conseguir refinar o seu próprio petróleo. Até que em 2007 o governo Lula iniciou uma série de negociações com o governo boliviano e acabou vendendo as duas refinarias para a Bolívia por mais de 112 milhões de dólares. E se essa mudança de preço ela ocorrer, a Petrobras, que é uma empresa que vem tendo lucro recorde e também dividendos absurdos, ela poderia acabar sofrendo caso tenhamos essa alteração, que certamente iria reduzir o lucro da empresa e também o pagamento de dividendos. Até porque se ela começar a ter prejuízo novamente, igual ela teve durante vários anos por conta de escândalos de corrupção, isso pode afastar os investidores e levar uma desconfiança na empresa, que atualmente é a maior do Brasil. Sobre privatizações, acho que nessa altura do campeonato você já deve imaginar que o Lula seja contra elas. No seu plano de governo, ele deixa muito claro que ele é contra as privatizações, onde a gente pode observar isso lá nos artigos 77 e 79, onde ele diz que caso seja eleito presidente, os Correios e a Petrobras não serão privatizados. Vale destacar que no artigo 78 ele ainda critica a privatização da Eletrobras, que foi feita nesse ano de 2022. Segundo Lula, faz muito mais sentido atrair investidores estrangeiros para fazer investimentos novos em várias outras empresas do que deixar eles comprarem as empresas públicas do Brasil. Agora, uma coisa que vem me chamando muita atenção e que o Lula ele vem criticando bastante é em relação ao teto de gastos. Para você que não sabe, o teto de gastos ele foi criado lá em 2016, durante o governo Michel Temer. O objetivo desse teto ele acaba sendo muito simples, é basicamente controlar os gastos do governo por 20 anos, permitindo que a dívida pública ela se estabilize. Além disso, esse teto ele acaba forçando os governantes a determinarem prioridades, incentivando que as reformas e os projetos eles sejam feitos de uma maneira que as despesas elas não cresçam, ou seja, tudo muito bem planejado. A parada é que desde que ele foi criado, o Lula ele sempre vem criticando o teto de gastos, na qual ele afirma que se existe um teto é porque você não confia no seu próprio taco e não confia no que você vai fazer. Por isso ele já prometeu publicamente que vai acabar com o teto de gastos caso ele seja eleito. E se isso for feito de maneira descontrolada, pode ser muito ruim para todo mundo. Se por acaso a gente tem um descontrole dos gastos, obviamente a gente também tem um aumento da dívida pública, o que acaba resultando em inflação e juros altos. O problema é que quem acaba pagando essa conta é o cidadão, especialmente o mais pobre. Afinal de contas, o seu dinheiro ele já é pouco e também é muito afetado pela inflação. Além disso, a alta dos juros tem um efeito muito negativo no nosso crescimento econômico, assim como na geração de emprego. Dessa forma, com descontrole, o brasileiro ele pagará as consequências, com aumento de impostos, inflação em alta, juros altos e também o desemprego. Por isso eu acredito que preservar o teto de gastos é preservar o futuro do país. E se por acaso esse teto ele for rompido, as coisas podem sair do controle. E assim como eu falei para vocês, a pauta desse vídeo é sobre a economia do Brasil caso o Lula ele seja eleito. E como falamos sobre economia, é muito importante que você saiba que ela envolve inúmeras possibilidades. E a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer no futuro, ainda mais falando sobre economia. Entretanto, a gente consegue ter uma noção das coisas que podem acontecer. Por isso é muito importante que você saiba quais são os planos de governo e de economia que o candidato que você vai escolher ele tem como proposta. Afinal de contas, o futuro do país ele envolve a sua escolha. E quando eles te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!